É que vocês batem tanto na tecla. Quem são os seus exemplos? Só deixa eu terminar. Por favor. Vocês batem tanto na tecla que o Inter troca treinador, mas não olha o futebol brasileiro. Quem são os seus exemplos até agora? Atlético Paranaense ganhou uma Sul-Americana nesse período. Flamengo, 8. O Flamengo ganhou muita coisa. Ganhou e trocou. Veja bem. Por exemplo, o senhor trocou quem e não perdeu. ganha, e quem não ganha não troca. Trocou e perdeu, então tu queria que eu mantivesse. Alguns casos eu acho que sim. Pois é, mas aí ia continuar perdendo. Perdeu o tempo, perdeu o time. Que é o Fluminense, 5. Aí vem um bom exemplo. Fortaleza, 2. Grêmio, 6. Nação flamenguista, né? O presidente do Internacional foi a loucura, né? Quando foi questionado aí pelo Leonardo Meneghetti, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Leonardo Meneghetti, o link vai estar aqui na descrição. Pois é, né? Ele foi bem claro, né? Jornalista aqui bem conceituado lá em Rio Grande do Sul. Clube a ser seguido, presidente, é o Flamengo. Só que o presidente do Internacional, né? Parece que não aceita muito essas ideias, né? Algumas coisas ele quer comparar o Flamengo, mas outras coisas já não quer, né? A verdade é uma só, pessoal. Acho que todo mundo que entende de futebol, principalmente daqueles clubes que tenta seguir o padrão Flamengo, né? Sabe como é que funciona. Só que nem todos querem seguir, né? Vou dar um exemplo bem claro. O Corinthians. Será que o Corinthians quer passar pela dificuldade lá atrás que o Flamengo passou? Sem contratar jogador? Aí eles, corintianos, sabem que se não tivesse contratado aí 6 ou 7 jogadores na janela do meio do ano, teria sido rebaixado, né? E o exemplo, né? Leva a Deus e o mundo, não paga, vai no mercado e faz contratações. Isso aí é o futebol brasileiro, né? Enquanto não tiver o fair play financeiro. Mas todo mundo sabe. O exemplo a seguir, Flamengo, né? Agora segue quem quer, né? E parabéns ao Leonardo aí, que não pipocou, soltou o verbo, né? Porque estava na frente do presidente do Internacional que ele ia pipocar. Inclusive ele disse que, parece que deve até o Flamengo, né? Vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Créditos mais uma vez, Leonardo Meneghetti, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver aí essa discussão. Vamos lá. Palmeiras 1. Então quais são as exceções? São Paulo 5, Vasco 10. Então o senhor acha certo? Não acho certo. Eu estou dizendo que esta é uma tônica do futebol brasileiro. Que o senhor se enquadra. Que infelizmente o Internacional se enquadrou e não ganhou. Agora se tivesse ganho não teria trocado. Presidente, agora eu vou vir agora para o período mais atual aí, de 2024, pegando a partir do seu projeto de gestão para 23. Eu até fiz um vídeo na eleição do ano passado, ali por novembro, final de novembro, e eu fiz uma crítica ao seu projeto e ao projeto do seu oponente, o Roberto Melo. Eu achei os dois projetos fracos, os dois projetos, achei isso. Fiz uma crítica até e fui revisitar esse meu vídeo hoje à tarde. Aí tem lá o seu projeto, eu considerei que ele é muito um projeto olhando pelo retrovisor, né, das dificuldades que o senhor teve quando assumiu o clube e menos para falar do futuro. Por exemplo, o senhor colocou lá, nenhuma outra gestão assumiu o clube com a maior dívida da história, 597 milhões em 2020. Nenhuma outra gestão assumiu o clube tendo que romper 2 décadas do mesmo modelo de gestão. É estranho, né? Porque o mesmo modelo de gestão, embora tenha fracassado nos últimos anos, lá atrás deu títulos importantes, o senhor sabe disso. Mas o que eu queria colocar aqui é na parte financeira. O senhor destacou no seu projeto de gestão, apresentado em dezembro do ano passado, de 23, pouco antes da eleição, que em 21 e 22 o Inter teve superávites, em 22 o maior lucro operacional da história, 114 milhões, em 22 maior receita da história, 466 milhões, estou tirando isso do seu projeto. Aumento de 4 para 6 patrocinadores no futebol masculino e a maior receita do quadro social. Com tudo isso de positivo no projeto que o senhor apresentou referente ao seu primeiro triênio de gestão, isso sucumbiu agora, presidente, que a sua manifestação depois da reunião das debêntures é uma manifestação de caos, né? Isso sucumbiu tão rapidamente? Eu não diria a palavra sucumbiu, né? Mas isto mostra o tamanho da dificuldade que a gente está enfrentando. Com tudo isso que tu olhasse aí, isso não é mentira? Isso é dado de balanço ou tu acha que é mentira? Eu não disse isso, né? Eu não sugeri isso, pelo amor de Deus. Só tô te perguntando. Não, aí conversa seria no outro nível. Eu sou jornalista. Eu estou te perguntando. Isso é verdade. Mas está no seu projeto de gestão. Não é que está no meu projeto. No seu projeto. Não está no meu projeto. Está no balanço. Mas tudo bem, presidente. Mas eu não tive acesso ao balanço. Eu tive acesso ao projeto. Vamos partir. O senhor está levando uma desconfiança que eu não sei de onde tirou. Não. Eu não fiz nenhuma ilação disso. Meneghetti. Não, mas eu não fiz nenhuma ilação. Se eu não acredito. Não, é que eu estou trazendo dados. Isso estava no seu projeto. É porque eu tirei de lá. Que não paire dúvida ao torcedor que a gente não escreveu, porque hoje em dia é fácil escrever alguma coisa que não existe. Isso não estava no papel. Isso é do balanço.
Tá bem. Então isso é dado. É que eu não tive acesso ao balanço, eu peguei eu do seu sei, projeto. mas eu só tô É te mais fácil. afirmando, não é mentira o que tá aí. Isso é dado, Tá bem. é verdade. Acredito, tá bem. E se isso é verdade, mostra o tamanho da dificuldade que o Internacional enfrenta. Né? Um clube que encontra hoje uma despesa financeira que paga juros na ordem de 100 milhões. Como é que foi a palavra que tu usaste? Sucumbiu? Não sucumbiu. Ele deu um jeito de sobreviver. Mas mudou a perspectiva completamente. Mas mudou né? demais. Nós tivemos uma enchente com 100 milhões de prejuízo. Nós não pagamos... Prejuízo e também aí o senhor está colocando o que deixou de arrecadar quadro social, por exemplo. Nós não pagamos as contas que tínhamos que pagar todas. Além do prejuízo, nós não tínhamos dinheiro para pagar as outras contas. Isso soma essas duas coisas, com uma Selic a 13,5%, bota isso em cima de uma dívida de 700 milhões, que era a que estava no final de 2023, e imagina o tamanho que ela fica. Imagina o tamanho que ela fica. E se eu não tiver a capacidade de dizer que tudo que nós fizemos até aqui, em um ano, com tudo isso que aconteceu, retrocedemos, eu estaria mentindo para o torcedor. E isso eu não vou fazer. Então eu sou obrigado a dizer, depois de uma reunião tensa, onde por um voto nós não aprovamos uma condição que nos daria uma condição melhor para o ano que vem e para os próximos 5 anos, se eu não disser isto, sendo transparente com o torcedor, que medidas amargas e que as coisas ficaram difíceis, eu vou estar iludindo o torcedor. E isso eu não vou fazer. Então, a necessidade de fazer esta afirmação que eu fiz, e continuo afirmando, e isso não significa desmonte, que fique bem claro, isso significa apertar mais o cinto, significa cortar na carne, muitas vezes, significa ter que fazer algo que talvez nós não tivéssemos que fazer com as debêntures aprovadas, é ser transparente, é enfrentar o debate. E sinceramente, passar uma ideia, uma falsa ideia de que está tudo normal, né? E dar ao torcedor, que é ao fim e ao cabo, como tu dissesse, para quem a gente trabalha, a verdade, eu vou continuar trabalhando com a verdade. E o que eu vou dizer é o seguinte, nós vamos voltar aos trilhos financeiros. Pois nem eu, mas a gente pagou mais de 1 milhão. Não me lembro. Mais de 1 milhão. Mas isso não é histórico de uma gestão para outra? Não sei se era histórico. Mas não pode ser histórico. Tá, mas estou lhe perguntando, o senhor esteve lá 8 anos. Não sei. O senhor está lá 8 anos. Isso não é histórico, gestões passadas, de jogadores pendurados, treinadores, rescisões? Os meus treinadores eu paguei todos. O senhor gostou de pagar a indenização. Gostei, né? Gostou de Mas eu paguei também o Guto, tu sabia? Guto que dirigiu o isso, eu paguei uma parte do Odair, né? Eu paguei uma parte do Zago, né? Isso eu paguei depois, porque ninguém pagou. É importante dizer isso. Pena que a tua pesquisa não aprofundou isso. Mas será que isso é o mais importante? Não, isso não é importante. Importante agora é falar mal... Porque se eu entrevistar o presidente Marcelo Medeiros, ele vai dizer que pagou as contas do Pífero. Se eu entrevistar o Pífero, ele vai dizer que pagou as contas do Luiz. E assim, aí eu vou chegar lá no só um pouquinho, BOP. Só um pouquinho. BOP, os irmãos mas olha o tamanho da dívida do Internacional. Então cada um faz a sua gestão e não paga. Não sei. Eu estou te dizendo que eu paguei. Eu não estou lhe dizendo isso, presidente. Eu não estou lhe dizendo isso. O senhor que está mas tu está normalizando isso. Não, é que eu acho que é normal isso. Não, eu acho errado, mas acontece há 100 anos no Internacional. Mas não pode acontecer. Não, tá bem? E eu tô dizendo, porque se tu tira dinheiro de hoje, ou tu acha que tirar 175 milhões de hoje para pagar coisa do passado é normal. Mas quando o senhor... Tu trata assim os teus negócios? Não, presidente. Mas quando o senhor contrata o Paulo Vitor, lateral esquerdo também, que o senhor já deve ter pago, também é dinheiro do clube que foi jogado fora. Eu não deixei conta para ninguém pagar o Paulo Vitor. Não sei, mas tudo bem. Pois é, mas não, isso... o senhor não deixou para ninguém, não vai deixar, porque o senhor tem mais 2 Mas eu recebi conta do Natanael. Mas o que eu tô dizendo do Paulo Vitor é que o dinheiro do clube, eu paguei 10 milhões pro Edenilson e pro Nico Lopes. Mas será que é certo isso? Mas eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo só que acontece há 100 anos. Bom, mas então tá. Senão eu vou ter que entrevistar todos os ex-presidentes vivos para fazer um rescaldo do que o que um deixou para o outro pagar. Não, tá certo. Então o normal é nós agora fazermos um time impagável e daqui a 2 anos ir embora. Aliás, o senhor fez um time impagável. Que tu acha? O senhor fez um time impagável agora, né? O senhor não conseguiu pagar o Flamengo, não conseguiu pagar o Cruzeiro. Meu time tá todo em dia. Mas não, de nas contas com os clubes. Meu time aqui tá todo em dia. Você tá falando de salário. Eu não tô devendo pra ninguém. Não, o Flamengo não? Não, dentro do meu plantel não deu pra ninguém. Não, eu tô falando pro Flamengo e pro Cruzeiro. Isso é outra situação. Assim, porque eu também Mas o senhor acha normal? Não, já que o senhor falou normal, mas eu passei por uma enchente que ninguém passou no Brasil. Tá bem? Eu passei por uma enchente, e aliás, a solidariedade é muito baixa, inclusive a tua.
Podia ter um pouco de solidariedade também quando tu faz teu comentário, porque nós passamos por uma enchente, já falei aqui, tomamos 90 milhões de prejuízo. Presidente, o que eu fiz nas enchentes, presidente, eu não devo satisfação para o presidente internacional. Para o senhor dizer que a minha solidariedade eu não tenho que ter solidariedade no comentário, com o clube, eu tenho comentário. Eu tenho que ter solidariedade com as pessoas que sofreram nas enchentes. Quando a gente, e não com o Inter ou com o Grêmio. Não, mas quando a gente passou pelas enchentes, me desculpe também, eu vi vários comentários de vocês, temos que ser solidários, porque o clube esse ano vai ser um ano para não cair. Era essa a conversa. Passou 2, 3 meses, esqueceram isso. Mas eu acho que essa crítica é válida. Agora, quando o senhor diz assim, que o senhor esperava a minha solidariedade com o Internacional... Não, nesse aspecto. Eu acho que eu tenho que ajudar as pessoas que perderam casa. Não, mas não é. Desculpa se tu entendeu errado. Eu estou falando neste aspecto. Errado, né? Pode ser me expressado errado. Neste aspecto que eu quero te dizer, do prognóstico, da previsão ser uma previsão super compreensiva, né? E com esse aspecto de ser solidário, e no momento seguinte a gente esquece desse momento. E aí, as duas pendências que nós temos principais, existem outras pendências, nós tratamos de justificar, de tentar renegociar, estamos renegociando dentro do prazo que o futebol brasileiro estabelece. As coisas do futebol brasileiro têm prazo, tem diálogo, e a gente está tratando disso, né? Não é diferente, o Internacional tem receita a receber, e não é pouca coisa, talvez no saldo até a mesma coisa. Agora, eu não tenho o mesmo comportamento que alguns tiveram de tornar isso público, embora isso seja importante. Por quê? Porque eu acho que as relações entre os clubes têm que ser uma relação positiva. E eu tenho valores a receber tanto quanto eu tenho a pagar de importantes clubes brasileiros. E estou trabalhando dentro dos mecanismos que existem no futebol brasileiro, CNRD, registra, reclama, negocia e paga. Todos estão fazendo isso, tirando raras exceções. E a gente está fazendo isso. Então, levar para esse lado, né, de que é impagável, tem um time impagável, eu acho que foi uma afirmação também deveras dura que tu fizeste. Fique à vontade, não tem problema. Já que o senhor falou em solidariedade, eu queria lhe perguntar, eu não gosto muito de entrar no discurso político, de grupo político do clube, e nem... Nação flamenguista, né? A discussão aí ficou bastante. Ficou uma discussão ali um pouquinho acima do tom, né? Mas faz parte do futebol, né? Parabéns ao Leonardo pela entrevista aí, né? É um cara que é bastante conceituado no mundo do futebol, né? E tá sempre trazendo as principais entrevistas, né? Leonardo Meneghetti, né? Parabéns aí pela entrevista, né? Entrevistou o presidente do Internacional e ele, quis fugir de algumas perguntas, mas... Volto mais uma vez. Parabéns ao Leonardo. Futebol brasileiro é como eu sempre digo, pessoal. Todo mundo sabe como é que funciona. E do jeito que vai, ninguém vai querer pagar ninguém. Deixa levar, né? Por exemplo, seu time está sendo... Você pode montar um bom elenco, não pagar. Se você fizer contratações e não der certo, no final do ano, você faz mais um bocado de contratações para o time não ser rebaixado. É o que acontece com o Corinthians, né? O Corinthians não paga a ninguém. Está sempre fazendo contratações. Sempre no mercado fazendo contratações. Os maiores salários, né? Aí a gente fica se a perguntar, né? Qual parâmetro você quer seguir? Vou dar um exemplo. Claro que o Fortaleza é um clube hoje que é dirigido como o SAF, né? Ficou ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Vou dar outro exemplo aqui, o Cuiabá. Não sei se vocês sabem, o Cuiabá tem dívida pequena, né? Muito pequena a dívida do Cuiabá, né? Aí, por que é que o Cuiabá tem dívida pequena? Desceu, né, para a segunda divisão? Pois é. O Cuiabá tem dívida pequena porque o Cuiabá não vai no mercado. Primeiro que não traz jogadores de ponta. Não compromete as suas despesas, sempre ali no limite. Espera aí, se o Cuiabá fosse seguir os parâmetros do Corinthians, fosse no mercado, trouxesse grandes jogadores, não pagava, estava lá sempre na primeira divisão, né? Você traz e monta um bom time, a tendência é que você fique na primeira divisão, né? Se o Cuiabá fizesse isso, pessoal, era certo?
Não é certo, né? E o mais agravante que eu acho, o jogador se destaca no time, né? Aí o clube vai lá, compra aquele jogador, joga contra aquele time, o time se salva por causa daquele jogador e o clube que vendeu desce para a segunda divisão. Por isso que eu digo, o futebol brasileiro, quando tiver desse jeito aí, sabe quando é que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Nunca mais. O jogador chega perto do outro. Olha, você tira, pessoal, como as coisas do futebol brasileiro é interessante. Acho que só tem um árbitro que deixa o jogo seguir no Campeonato Brasileiro. Ele apitou alguns jogos do Flamengo. Mas geralmente o jogador encosta no outro, juiz dá falta. O jogador bota a mão no peito do jogador, o jogador mesmo com VAR, sabendo que tem um VAR, cai, bota a mão no rosto como tivesse sido uma cotovelada e fica lá e chama a maca e chama, perde 10 minutos. Quando vai pra Europa, o cara dá com um cotovelo na boca dele, o juiz segue o jogo. Ele não dá com a mão, não, ele dá com o cotovelo na boca. Segue o jogo, no jogo normal. Tem frescura não, aqui não tem frescura não. Tá certo. Por isso que quando chega na Copa do Mundo, é o Caicai dos brasileiros, né? Quem é a apelidado de Caicai? Neymar. Por quê? Brasileiro. Postou, ele cai. Isso aí é uma vergonha pro futebol brasileiro. Sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas um assunto puxa o outro, né? É isso que eu quero que vocês entendam, né? Se todo mundo for seguir o parâmetro certo, ali certinho, como é o Flamengo, comprou, paga, não vai no mercado, não faz grandes aventuras. É poucos que vão fazer isso, né? Melhor ir, extrapolar, fazer grandes contratações, o importante é não descer para a segunda divisão. O Flamengo passou aí 5, 6 anos, sempre correndo o risco de uma segunda divisão, né? Não sei se vocês lembram. Mas o Flamengo não contratava grandes jogadores, não. A ideia contratou Wagner Love, deixou voltar porque não tinha o dinheiro para comprar. Bandeira de Melo achou melhor dizer não. A gente não vai comprar para não pagar, né? Então deixa voltar, né? Mas os outros sabe como funciona, sabe como organizar, mas poucos querem fazer. Presidente do Inter não tinha dinheiro, o dinheiro que recebeu da liga gastou, sabia que vai passar dificuldade, sabia que teve enchente. Ele aí tá alegando que teve enchentes, né? Mas mesmo depois das enchentes, ele foi no mercado e contratou vários jogadores. Ele não sabia que teve as enchentes porque ele não foi com o pé no freio. Aí agora diz que não tem dinheiro, que a situação tá grave. É dessas aí que eu não entendo. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.